Boa noite, queridos irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e rogar ao Pai sabedoria sempre, para que possamos aproveitar as oportunidades benditas desta encarnação, de estarmos aqui passando por esses momentos de aprendizado que vai transformar o nosso espírito num espírito mais forte, diferente, um espírito que tem um olhar para o que verdadeiramente importa nesta encarnação. E muitas vezes nós somos convidados a passar por situações de aprendizado. Inúmeras são elas. Então cabe a cada um de nós tirar o proveito destas oportunidades. Então, dando continuidade aqui ao nosso curso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visão espírita da eutanásia, que é a aula número 11 do nosso curso. E na parte A falaremos sobre a visão espírita da eutanásia e na parte B, o mal é o remédio. Então, eutanásia, ela é uma palavra grega que tem como significado morte fácil ou morte feliz. E eutanásia é o ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis e é conhecida como morte piedosa. E esta prática da eutanásia, ela vem de muito tempo. Já em Esparta, na Grécia Antiga, na Antiga Grécia, quer dizer, toda criança ao nascer era examinada por um ancião. E se fosse detectado qualquer que seja um defeito físico, ela já recebia essa boa morte. Ela era jogada nesse monte Taigeto, esse que nós estamos vendo aqui agora na imagem. Imagina para uma mãe, né, para um pai ver seu filho sendo jogado porque apresenta um defeito físico, uma deficiência física. Se olharmos para hoje, quantas pessoas não teriam esta sorte de estar aqui, encarnada, aprendendo, evoluindo, se tivesse vivido lá na Antiga Grécia. Então, gladiadores da Roma Antiga, ou os guerreiros também da Idade Média, eles eram sacrificados, sob o pretexto de poupá-los da agonia. Então, eles cultivavam muito o corpo, eles tinham que ser, esses gladiadores de Roma, eles tinham que ser fortes, batalhar. Então, se numa dessas batalhas eles perdessem um membro ou até os 2 membros, braços, pernas, logo ele seria sacrificado, seria dada a eutanásia para eles, para poupá-los da agonia. Então, Hipócrates, ele viveu no ano de 460 a 377 a.C. E Hipócrates, ele inaugura uma prática de observação clínica na medicina. Ele acaba com enfoque exclusivo e místico a respeito da saúde, passando a observar, a observação clínica do paciente. E assim ele acabou entrando para a posterioridade como o pai da medicina. E não foi por acaso, porque hoje nos cursos de medicina, os médicos nas universidades a se formarem, eles proferem nas suas cerimônias solenes o juramento de Hipócrates. Então vamos dando continuidade. O juramento de Hipócrates é o seguinte: a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que conduza à destruição. Então aqui ele já é bem claro, contra a eutanásia, há 460 anos antes de Cristo.
Ele dizia que a ninguém darei para agradar remédio mortal, nem conselho que conduza à destruição. Então é a preservação da vida mesmo. E a medicina, ela é uma ciência que ela tem mesmo como finalidade de curar, de sanar dores, tem como dever a preservação da vida em todos e qualquer caso. E o Código de Ética Médica, ele prescreve como dever do médico o cuidado de preservar a vida e proíbe, ao mesmo, a utilização de meios destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido desse ou de seu representante legal. Então está no Código de Ética Médica, no capítulo 5, artigo 41 de 2009. Mas existem os defensores da eutanásia. Eles utilizam alguns argumentos para justificar essa prática. E os argumentos são esses: inutilidade do enfermo, porque o enfermo ele passa muito tempo numa cama de hospital, num leito, e muito difícil, dependendo do problema de saúde, é que este indivíduo, não é? Esse ser, ele consiga se recuperar. Então ele diz que eles são inúteis, não tem utilidade nenhuma para a sociedade. Outro argumento é o custo da sua manutenção para a sociedade, porque as UTIs são caríssimas, os medicamentos são caros e eles ficam lá dando prejuízo, né, para a sociedade. E outro argumento é abreviar o sofrimento de doentes terminais. Vamos lá. Então descobre-se que ele está com câncer, que já aconteceu a metástase, então para abreviar o seu sofrimento, das dores, eles vão lá e praticam a eutanásia. Estes são os argumentos oferecidos por eles. E defender a morte dos idosos como uma morte digna. Como, né? O idoso deveria ser o contrário. Deveria ser preservada a vida dele com tanto amor, com tanta gratidão, porque o idoso já deixou uma história. Já deve ter, na certeza, já contribuiu muito para a sociedade. E aí, pesquisando, eu descobri esse médico, o médico Yves Deloc. Ele já realizou mais de 100 eutanásias. E ele diz, nos relatos dele, que esses procedimentos lhe causam grande impacto pessoal e emocional. E que ele não consegue, muitas vezes, praticar a eutanásia, que é a morte assistida. Há algumas pessoas que são ligadas a ele, ou ele conhece, ou fazem parte da família. Ele disse que não consegue praticar essa morte assistida, que é a aplicação deste medicamentinho, desta ampola. Então ele aplica esse medicamento no paciente e em menos de 1 minuto ele se vai. Ele cai adormecido e depois morre sem sofrimento e sem dor. Então, ele faz sim, mas existe todo um protocolo para que ele aceite. Então há entrevista com o paciente, com os familiares, o paciente expõe as suas dores, as suas necessidades, aquilo que ele quer, os seus desejos, e ele determina mais ou menos, quando eu não conseguir mais, é o paciente que determina, que entra em contato com ele e vai e se interna no hospital para que seja praticada a eutanásia. E Deloc, ele usa, né, a eutanásia lá ele faz esse procedimento na Bélgica.
porque ele Bélgica é um dos países mais liberais, que tem as políticas mais liberais sobre esse tema. E a eutanásia ativa ou morte assistida por intervenção deliberada é legal no país é legal lá na Bélgica e em apenas alguns outros países, como Holanda, Luxemburgo, Canadá e Colômbia. Enquanto que alguns estados dos Estados Unidos permitem certos tipos de morte assistidas, nem todas são permitidas. E aí vem eutanásia. A eutanásia é antecipar a morte. Então, se tem o objetivo de antecipar a morte, quando a doença é incurável, é para abreviar dias de vida e de sofrimento no paciente. A ortotanásia é morrer naturalmente, é não usar aqueles procedimentos evasivos, colocar em aparelhos, ficar dando medicamentos fortes, substituir muitas vezes órgãos por aparelhos. É morrer na hora certa, é ministrar, não deixar o paciente sofrer dores, sim, utilizar o medicamento para aliviar as dores, mas deixar que essa morte ocorra na hora certa, né? É como a gente diz, a falência, a gente vai ver daqui a pouco o que quer dizer morte, a falência dos órgãos e o paciente acaba morrendo. E a distanásia, ela já é o contrário. Ela serve para prolongar a morte. É uma morte mais lenta, com sofrimento e com dor. Muitas vezes a família não quer se desprender, desapegar do ente querido e fica usando todos os recursos para prolongar esse sofrimento, essa morte, tendo em vista que muitas vezes o paciente não tem chance de se recuperar. Então são mais dias de vida e mais sofrimento. Aqui, a eutanásia é antecipar a morte, a ortotanásia é morrer naturalmente, a distanásia é prolongar a morte. Aí, como a gente define a morte? Então, segundo a doutrina espírita, ela ocorre pela exaustão dos órgãos. Então, não é o espírito que sai e deixa o corpo. É o corpo que não tem mais condições de abrigar o espírito. Porque os órgãos, eles vão se deteriorando, não há mais a energia vital, que desde o momento do nosso nascimento a gente vai desgastando essa energia vital. Então, quando há exaustão dos órgãos, daí é considerado a morte. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 68. Mas nas últimas décadas mudou a maneira de considerar a morte. E vários questionamentos de ordem médica, de ética jurídica, foram levantados com o desenvolvimento das técnicas de transplante, além da possibilidade de manutenção artificial, das funções fisiológicas fundamentais. Então, houve muitos questionamentos. Quando é que vamos dar ao paciente o atestado de morte, de que ele morreu, né? Então, ela é hoje interpretada com a desintegração de um indivíduo que se realiza em vários níveis e em várias etapas. Daí a dificuldade de encontrar sinais clínicos seguros do falecimento. Porque ela vai indo, né? São em vários desintegração de um indivíduo que se realiza em vários níveis, em várias etapas. A passagem da vida para a morte envolve uma série de acontecimentos. Não é uma mutação instantânea. E após grandes estudos, após muitas discussões, eles concluíram que a morte é determinada, a passagem da vida à morte, quando acontece a morte encefálica. É o critério para caracterização e constatação da morte do indivíduo.
E aí, muito estamos ouvindo falar nesse momento pelo qual estamos passando sobre a morte. E a gente ouve todos os dias nos noticiários, né? Morreram tantas pessoas a mais que ontem, 38 mil, 100 mil, 80 mil de mortos. E a gente ainda, para falar da morte, muitos não têm essa facilidade e nem gostam muito de falar sobre a morte. Mas existe na USP um laboratório chamado de LEM, que é Laboratório de Estudos sobre a Morte. E lá ele é formado por psicólogos, doutores, aqueles que estudam, estagiam, para, num esforço conjunto, eles trazem, tem o objetivo através de vídeos, através de palestras, através de conversas, aproximar o tema morte das crianças, dos adolescentes, dos adultos e dos idosos. Então, ela até preparou uma série de vídeos, são 3 vídeos que são chamados de Falando de Morte. E cada episódio desse vídeo, ele dedica uma fase da vida. E é a morte vista como uma das etapas da existência. Vamos supor, para a criança, se fala da morte na perda de um animalzinho, de um bichinho, e aí progressivamente. Porque o objetivo mesmo do LEM, que é um laboratório de estudo sobre a morte, é estimular as discussões desse assunto na família, na escola, e transformar a morte em aliada, conselheira, em uma presença natural. Não ter medo de falar da morte, porque a única certeza é que nós nascemos e que vamos morrer. Então, a Ingrid, ela afirma em uma das falas dela que lidar com a morte de modo saudável significa ter mais realizações, finalizar mais tarefas, pedir mais perdões ao longo da vida. E só assim se vive de modo mais pleno e se pode morrer mais serenamente, rompendo com o hábito de deixar certas decisões para amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Porque nós não sabemos quando vamos morrer, né? Quando vamos deixar o nosso corpo físico aqui. Então, nós vamos viver o hoje, vamos fazer hoje o que temos oportunidade de fazer. E muitas vezes é interessante, né, eles trabalharem com esse tipo de pensamento, de ideia. Tratar a morte de uma forma natural, como fazendo parte da nossa vida. E aí vem a desencarnação. O que é a desencarnação? O nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, ele é ligado através de laços invisíveis, chama muitas vezes o fio de prata, que nos liga ao corpo físico. E quando há a morte, a exaustão dos nossos órgãos, acontece esse rompimento desses laços. E esse rompimento ele pode acontecer muito antes da morte até. Né? Nós já vimos casos das pessoas que estão, os pacientes que estão em fase terminal, vendo familiares, conversando com familiares, e muitos acreditam até que eles estejam delirando. E não, é porque o espírito já está se desprendendo da matéria. Já está acontecendo a desencarnação. Então, a desencarnação, ela significa o desligamento do espírito do corpo que está em processo mortal, podendo acontecer desde antes da consumação do óbito ou até tempos depois, como no suicídio. Porque o suicídio, o corpo físico ainda, ele precisa desgastar essa energia que muitas vezes ele acaba retendo
porque cada um de nós a gente vem com uma determinada cota dessa energia vital. E muitas vezes a gente ouve relatos nos livros de literatura espírita, de André Luiz ou outros, que explica como muitos espíritos de suicidas, eles acabam vendo a decomposição do corpo e sofrendo, porque ele cometeu um ato contrário à lei de Deus. Não é a partida do espírito, mas sim o esgotamento dos órgãos físicos que provoca o seu desprendimento. Então Allan Kardec ele pergunta: um homem agoniza presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Aí São Luís ele já responde que não. Mas quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimentos. A gente ouve falar, muitos espíritos no leito, nos minutos finais, nos dias que mudam, que pedem perdão, que chamam a família, que agradecem e que têm a oportunidade de retornar à pátria espiritual, às vezes confessam os segredos, de retornar à pátria espiritual sem peso. O que vale? Um perdão pode salvar, ou um pedido de perdão, ou um perdão dado a uma pessoa, a um outro semelhante, pode salvar uma encarnação inteirinha. Então, quem somos nós para determinar o final da vida do nosso semelhante? Muitas vezes, suicidas e homicidas do passado enfrentam doenças graves para que possam reajustar-se perante as leis divinas. Então, Emmanuel, nesse livro Diálogo dos Vivos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, é assim, Chico Xavier, ele estava reunido com um grupo de pessoas e essas pessoas estavam questionando sobre a eutanásia, através de noticiários, de jornais, e eles estavam assim preocupados, querendo saber dos espíritos. E aí Emmanuel veio e trouxe uma mensagem, o qual ele dizia assim, que nós causamos danos horríveis partindo ao nosso corpo físico, ao nosso perispírito, que reflete no corpo físico, causando doenças, problemas sérios. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de vir para se reajustar perante as leis de Deus. Então, que a eutanásia, nós sabemos, já deu para imaginar que a eutanásia, a doutrina espírita, ela não é a favor da eutanásia, nós somos a favor da vida. Já vem sendo explicado nos outros textos, que quem somos nós para decidir sobre a vida ou sobre a morte de um nosso semelhante. Então Emmanuel diz que diante das crianças em prova ou dos irmãos enfermos, porque muitas vezes as crianças já nascem com problemas mentais, problemas físicos, problemas de má formação congênita. Então a criança já nasce. Então Emmanuel diz, aquele que nós imaginamos irrecuperáveis, nós devemos meditar e auxiliá-los.
Ninguém por agora nas áreas do mundo físico pode calcular a importância de alguns dias para o espírito temporariamente internado no corpo doente ou disforme. Então é muito importante, é a oportunidade que foi pedida e foi concedida pela misericórdia de Deus. E muitas vezes nós achamos que isso é injusto, não compreendemos determinadas situações que nós vivenciamos. Mas tudo está certo e tudo vem para que nós possamos devolver o que deixamos para trás, como expiação de uma escolha mal feita, ou como uma reparação mesmo. Nós estamos aqui reparando nossas faltas. E muitas vezes a doença é uma forma de se reparar essas faltas. Então, como foi dito lá, naquele slide anterior, que nós possamos auxiliar esses irmãos, auxiliar fraternamente, auxiliar com o nosso carinho, auxiliar com os nossos cuidados, auxiliar com o nosso tempo, auxiliar, porque nós não imaginamos o bem que essa dor, que essa patologia, que essa anomalia traz para cada um. Então Kardec, ele pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem que não. Somente Deus tem esse direito. E o suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. E nós sabemos que quanto mais a gente se afasta da lei de Deus, mais infelizes nós somos. Então, o assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, é um crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante, ele interrompe uma vida em expiação ou missão. E é aí que está o mal, porque nós não sabemos o que aquela situação significa para aquele espírito. Então, o que é eutanásia mesmo? É o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente, atingido por afecção incurável, que produz dores intoleráveis e é conhecido como morte piedosa. O homem tem o direito de determinar quando deve morrer ou de dispor da vida do seu semelhante? Não, somente Deus tem o direito de dispor da vida humana. Não cabe a nós, homem, deliberar sobre a vida ou sobre a morte do seu próximo. E a eutanásia, ela é essa falsa piedade, porque ela atrapalha a terapêutica divina nos processos redentores de reabilitação. Então, para nós espíritas que sabemos que esta é uma oportunidade, que nós estamos aqui para reparar faltas, reparar erros ou expiar situações do passado, ou mesmo até desta encarnação presente mesmo, e que esta vida é apenas um ciclo de aprendizado, fica tudo mais fácil de compreender que as dores são uma bênção para o espírito. E como foi dito lá, que Emmanuel disse, nem sempre nós conhecemos as reflexões que o espírito pode fazer nas convulsões da dor física e quantos tormentos lhe podem ser poupados em um relâmpago de arrependimento. Mas situações de aprendizado, e aqui, qual a utilidade do tempo que é dado a mais para quem se salva da morte? Olha quantas utilidades, a oportunidade de rever atitudes, situações, de buscar aproveitar o tempo que lhe foi dado com gratidão, com sabedoria e muito amor.
E mais situações ainda de aprendizado, de reflexão, de olhar para dentro de si e buscar a luz do entendimento. E viver com alegria. Muitos são poupados da morte, né? Muitos espíritos, eles relatam que ficaram em coma e eles dizem que estavam num lugar bonito, ou então foram para um lugar muito difícil e que houve uma conversa, muitos se recordam e acabam retornando, outros passam anos muitas vezes em coma, em estado de coma, e de repente ele desperta no corpo físico. Então é a oportunidade de rever atitudes, de rever situação, de buscar renovar os pensamentos. É uma bênção de Deus. Então no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Tem um item que fala, e Santo Agostinho ele diz: quando a gente estava lá desencarnado, lá no espaço, nós escolhemos as nossas provas e julgamos bastante fortes para suportar. E por que agora a gente murmura, reclama e resmunga e não quer receber esse remédio amargo? Então a fé é o remédio seguro do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Então a fé é a fé que vai nos auxiliar nessa caminhada, é acreditar que existe um Pai zeloso, que nos ama infinitamente e que por misericórdia permitiu que aqui estivéssemos, sofrendo no nosso corpo físico para depurar o nosso espírito. E quando vemos tantos males no mundo, por vezes, o sofrimento causa até revolta na gente e uma certa incompreensão. Mesmo agora, nós queremos que a vacina contra esse vírus, ela seja encontrada o mais rápido possível. Mas será que nós já somos merecedores dessa vacina? Será que nós conseguimos olhar para dentro de nós já e perceber o que ainda não condiz com os ensinamentos do nosso Pai Maior? Será que nós olhamos para o nosso semelhante como nosso irmão e nós fazemos a ele aquilo que gostaríamos que eles fizessem conosco? Então vale uma reflexão. E o mal, ele não vem de Deus, porque se ele é todo amor, justiça e misericórdia, ele, com certeza, o mal não originou dele. O mal tem origem no homem. No homem ainda egoísta, que usa da vaidade e que não consegue ainda compreender que somos herdeiros do nosso Pai Criador. E Ele está todo o tempo, nós estamos mergulhados em seu fluido universal, o tempo inteiro. E cabe a nós fazer do nosso mundo um mundo melhor. E a dor é o estímulo que impulsiona o homem para a frente na via do progresso. Tem 2 itens na Gênese que explica direitinho essa passagem. Que a dor, ela é a nossa professora. É a partir da dor que nós somos convidados a sairmos da zona de conforto, a olhar para dentro de nós, a sondar os nossos pensamentos, sentimentos. E ela faz sempre o espírito ir em busca do melhor, ir em busca do bem, de se transformar no bem, porque a gente sabe que todo bem que fizermos retornará para nós. E o espírito André Luiz, ele relata no livro Ação e Reação a explicação de Druso sobre a dor auxílio. A dor que acontece para que possamos aprender com ela. Então tem o infarto,
a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. O irmão, esses dias, um irmão deixou uma mensagem psicografada e talvez vocês tenham lido, porque ela foi postada no grupo. E ele diz que para mudarmos a forma de olhar os acontecimentos agora da atualidade. E um dela foi dizer que ver essa doença como a cura do espírito. Então cabe a cada um de nós olharmos para dentro de nós e ver o que o nosso espírito está necessitado. Necessitado de disciplina, necessitado de esperança, necessitado de trabalho no bem, necessitado de misericórdia, de piedade, e vamos seguir. Agora, vamos encerrar falando que a doutrina espírita, ela é contra, ela não aceita a eutanásia, e o Brasil é um país onde a eutanásia é considerada como crime de homicídio. E pensando no Ives, aquele médico, aquele doutor que diz que ele sente, tem os abalos emocionais quando ele pratica a morte assistida, se ele não tiver o conhecimento, tudo bem. Mas imagine nós que já temos o conhecimento de que nós estamos aqui vivendo esse ciclo reencarnatório e que tudo é transitório, que tudo é passageiro e que as dores do corpo podem ser os bálsamos para o nosso espírito, para que ele se discipline, se reconduza no caminho certo, né? No caminho evolutivo, que é esse o objetivo de estarmos todos aqui. Então, agradecidos estamos pela oportunidade, espero que tenha ficado claro e até o próximo encontro. E aqui tem a bibliografia. A bibliografia nada mais é que quase toda a codificação. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o livro citado psicografado por André Luiz, onde o instrutor Druso explicou sobre a dor auxílio, e o Diálogo dos Vivos, que são vários autores, espíritos diversos, falando por inúmeros assuntos do nosso cotidiano. Então, se alguém se interessar, boa leitura e até a próxima.